Olá, olá, boa tarde. Aqui é o Matheus Romero. Sou instrutor de Mindfulness, da iniciativa Mindfulness. Oi, Fê. Espera aí que eu já vou te colocar aqui, deixa eu ver. Aqui, pronto. Para entrar aqui com a gente. Oi, Matheus. Oi, Fê. Tudo Tudo bom, bem? querida? Tá Tudo conseguindo me escutar jóia. bem? Tô te escutando bem. Você tá me escutando bem? Tô, tá ótimo. Eba. Então, acabei de entrar e aí você já entrou prontamente. Tava por aqui. E eu estava me apresentando aqui, que eu sou o Matheus Romero, né, instrutor de Mindfulness da iniciativa Mindfulness, aqui de São Paulo. E eu vou conversar hoje com a Fernanda vai conversar comigo, e vamos falar sobre consciência corporal, emocional e criatividade. Eu vou colocar o tema aqui, Fê, se você quiser, fique à vontade para ir também se apresentando. Tá ótimo. Então, também, meu nome é Fernanda Terra, que é um grupo de instrutores de mindfulness espalhados pelo Brasil, com a mesma intenção de levar essa prática de mindfulness para o maior número de pessoas. E hoje a gente está aqui com o Matheus. Eu vou ser o host do Matheus, né? E na verdade vai falar bem mais do que eu hoje. E também estou muito curiosa para saber o que o Matheus teria aí para contar para a gente. Nesse tema que ele está propondo para a gente, o consciência corporal, emocional e criatividade, que é um tema que Exato. eu adoro. E aí, Eba, Matheus, se você quiser, e aos pouquinhos as pessoas estão entrando aí, né? E, sim. enfim, como é que a gente faz? Você gostaria de começar a se apresentar novamente, né? Posso me apresentar de novo? Então, como eu já tinha falado aqui, vou falar novamente. Eu sou o Matheus Romero, instrutor de Mindfulness, da iniciativa Mindfulness, aqui de São Paulo. Tem um projeto aqui também, que é a Casa do Horto, e tem alguns projetos artísticos também, daí que vem minha pesquisa que envolve o corpo, o movimento, a criatividade. Nós estamos já na quarta semana, né, compartilhando essas lives, então quem está entrando, bem-vindo, bem-vinda. A gente vai compartilhar algumas práticas, uma conversa sobre a minha trajetória, sobre né, as minhas pesquisas, Isso aí. e compartilhar prática. E quem tiver alguma dúvida, algum comentário, pode compartilhar aqui com a gente deixar dinâmico, vivo e com a participação também de quem está assistindo. É isso aí. Fê, você quer compartilhar uma prática? Pode ser. Tá bom, então vai lá. Eu queria sugerir, então, é uma prática, primeiro, a gente fazer um pouco de trabalho de corpo, assim, bem tranquilamente, né? Eba. Para a gente deixar um pouquinho o que passou desse dia, já que já está aí um pôr do sol lindo que eu estou vendo. Então, convido vocês simplesmente a entrar em contato com o corpo. Quem quiser, fique à vontade, se for confortável, fechar os olhos. E vamos apenas uma inspiração e uma expiração um pouquinho mais profunda, entrando realmente em contato com o corpo, percebendo os pontos de apoio do corpo nesse momento. Caso você esteja sentado ou sentada, percebendo os pés apoiados no chão, o bumbum na cadeira, a coluna ereta, porém não tensa, e os ombros relaxados. E vamos dar início a esse movimento de ombros. Podemos trazer os ombros até pertinho das orelhas e soltar de uma vez só numa respiração. Vamos lá? Então, inspirando, a gente sobe. E expirando, a gente desce. Agora, nesse momento, fazendo
como realmente um relaxamento de ombros, né? Então, soltando os ombros, inspirando profundamente, e deixando cair os ombros. E agora podemos fazer esse movimento de ombros mais consciente, mais suavemente. Subindo, levando os ombros para trás na inspiração e ao abaixar, expirando novamente. Inspirando, subimos e descemos. Mais uma vez, subindo os ombros e expirando, voltando novamente na mesma posição. Agora podemos perceber a respiração novamente, entrando em contato com a respiração. O ar que entra e sai pelas narinas. E se for possível para você, vamos fazer alguns movimentos com a cabeça nesse momento. Simplesmente levando o queixo até o peito, abaixando. Inspirando, iniciamos pela direita. Fazendo um círculo com a cabeça, girando lá atrás, percebendo o alongamento do pescoço. E voltando novamente pela esquerda, expirando. Novamente o queixo lá embaixo, voltando pela esquerda, inspirando. E expirando, descendo para a direita. Mais uma vez. O queixo perto do peito. Inspirando pela direita, alongando o pescoço. Expirando, desce. Completando o círculo. No sentido contrário, inspirando. Expirando, desce. E agora simplesmente entre em contato com o seu corpo. O corpo como um todo. Apenas inspirando e expirando naturalmente. E entrando em contato com o que quer que esteja presente. Deixando ir tudo o que passou até agora há pouquinho, lá no passado. E todas as apreensões do futuro, lá no futuro, as projeções, avaliações, julgamentos, o que quer que seja. E simplesmente traga total atenção para o corpo. E para essa respiração, essa pausa em que você está se presenteando nesse momento. Com essa respiração, inspirando e sem ter que mudar nada, apenas estando presente na experiência de respirar.
percebendo o que quer que esteja presente, sentimentos, sensações, emoções. Trazendo um pouquinho de atenção para esse momento, para o corpo sentado, apenas respirando. Só isso. Uma pausa consciente. Quando vocês se sentirem prontos e prontas, podemos ir aos pouquinhos abrindo os olhos e fazendo o movimento que o corpo pedir nesse momento, algum alongamento. E voltando novamente aqui para a nossa sala de encontros com o Matheus, que hoje vai nos presentear com a sua experiência como instrutor de Mindfulness da iniciativa Mindfulness, da Casa do Horto, também como instrutor de movimentos corporais, enfim, tem uma vasta aí experiência com trabalho de corpo. Talvez se você pudesse falar um pouquinho, a gente começar conhecendo um pouco mais do seu trabalho, Matheus. Seria interessante, Claro. né? Primeiro eu quero te agradecer, Fê, pela prática, né, dizer que sempre é bom ter essa oportunidade de pausar, né, e de se observar, né, e eu achei legal o caminho que você fez também de trazer um ajuste, às vezes, no corpo, trazer um pouco de movimento para ajudar o corpo a estabilizar e depois ter um pouquinho mais de criar esse vamos chamar de espaço para conseguir observar o que está acontecendo na experiência, né? Uhum. E eu observei que eu tô engraçado, né? Tô com uma mistura de sensações, emoções. Eu senti um pouco de tensão no corpo, senti algumas emoções assim como frustração, um pouco de frustração, um pouco de ansiedade também, alguma coisa que se relaciona com talvez com tristeza, enfim. E foi minha experiência agora e talvez até interessante, né? Porque talvez isso são emoções que na nossa cultura não são conhecidas como, não são chamadas de fáceis, né? É, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de manejar, né? E como se deparar com isso de uma forma gentil, aberta, curiosa, e autêntica, né? Uhum. Sem tentar mascarar, modificar, porque de fato eu percebo também esses movimentos, né? De querer mascarar, de querer modificar, de querer assim, não, sou instrutor de mindfulness, estou bem, sou praticante disso ou daquilo, né? Então é um exercício para mim também diário, me deparar com seja o que está acontecendo comigo, de uma forma gentil, com abertura e com gentileza, né? E estar aberto para essa experiência, para o que está acontecendo. Não é fácil. E aí, voltando, né, o que você falou, eu sou instrutor aqui de Mindfulness de São Paulo, eu sou educador somático, ator, tenho projetos artísticos, e dentro dessa investigação que eu tive, algumas coisas me ajudaram muito a manejar um pouco mais, ou a abrir um espaço maior para ter uma investigação mais gentil, e foi principalmente esse trabalho com o corpo, esse trabalho de consciência corporal, e foi muito interessante para mim, porque como eu sou educador também, educador físico, educador somático, a minha formação em ator é no teatro físico, e eu fazendo um trabalho assim, né, de consciência corporal, uma vez uma pessoa falou para mim assim, não, é muito difícil trabalhar com quem não tem consciência corporal, se referindo a mim, né? E eu fiquei fiquei bravo, assim, eu me senti incomodado. Falei, como assim? Você está falando que eu não tenho consciência corporal? Eu sou educador físico, pratico yoga há muitos anos, meditação e mindfulness, eu tenho consciência corporal. Mas aí
conversando com ele, eu percebi que, conforme eu fazia aquele trabalho de investigação corporal, o que eu estava verbalizando estava incoerente com o que o meu corpo estava mostrando. Então, ou seja, se meu corpo tá mostrando alguma coisa, e aí eu queria partir disso, né, que de que maneira a gente volta a habitar nosso corpo de uma forma gentil, amorosa, curiosa e aceitando a experiência que ele está mostrando para a gente, porque a nossa cultura favorece muito esse entendimento que vem de cima para baixo, né? Essa hierarquia de que é o penso, logo existe. Então, né? A mente ela ocupa um papel muito grande e tudo bem, ela é relevante, é uma ferramenta maravilhosa, acontecem processos incríveis, os processos cognitivos são ótimos, né, a racionalidade é ótima, mas tem horas que a gente tenta, por exemplo, consertar, quer pregar alguma coisa com um serrote ou com um violão, não vai dar certo, entende? Tá. Não é para aquilo. Então, de que maneira a gente consegue abrir espaço para o que acontece na nossa experiência, né? Que a gente chama em mindfulness de habitar o próprio corpo, e eu chamo muito dentro da formação de resgatar a mula, né? Que tem essa imagem, da gente tem esse folclore a mula sem cabeça, e na verdade a gente vira uma cabeça sem mula, né? É A gente tá verdade, muito. totalmente. A gente fica muito na cabeça, entendendo os processos, nomeando, fazendo coisas, rotulando, E tentando ao controlar, invés. Matheus. Tentando o quê? Desculpa. Tentando controlar também, né? Exato, exato, tentando controlar a nossa experiência. Então, identifica como, por exemplo, uma emoção ou alguma coisa que ela não é bem-vinda. Então, a gente tenta se livrar dela ou mascarar. E conforme a gente vai habitando o nosso corpo com uma forma gentil, com uma curiosidade honesta, com a experiência que está acontecendo momento a momento, que isso tá relacionado com a definição de mindfulness, né? Para quem não conhece, então que é a consciência que emerge ao prestar atenção intencionalmente ao momento presente. Tem uma série de processos que acontecem nessa definição, é que a gente mais usa dentro da iniciativa mindfulness, que é a do John Kabat-Zinn, mas tem o processo de colocar a atenção intencionalmente, então, ou seja, intencionalmente eu quero colocar minha atenção em algo, né? E de forma gentil, com gentileza, sem controle, para o que acontece momento a momento. Tem uma definição que eu gosto muito também, que é da Tamara, né? Que é a capacidade de estar um pouco mais presente, escolhendo e gentil, e menos reativo, distraído e julgando. Uhum. E o corpo, dentro disso, o corpo é uma ferramenta, assim, ou não sei se a ferramenta é o melhor nome, mas um instrumento, uma ferramenta, ou talvez não seja um nome adequado, mas o corpo ele é fundamental, ele é preciso, porque o corpo ele tá com a gente momento a momento. Então, por exemplo, a mente ela tem essa capacidade de ir lá para o futuro. Então, eu estou falando com você, talvez eu estou imaginando, quando eu terminar com a Fernanda, que estou fazendo processos aqui. Ah, Eu consigo ir lá para trás, nossa, eu falei uma palavra que não foi adequada. Ao mesmo tempo eu estou julgando, ao mesmo tempo eu estou querendo consertar, ao mesmo tempo aí eu começo a ver emoções e aí eu começo a separar. Então uhum. o convite é de que maneira entrar num estado de coerência maior entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu falo, eles estejam mais em consonância. E eu vou chamar isso de autenticidade, né? De eu ocupar o meu espaço no mundo de uma forma um pouco mais honesta, verdadeira, e plena, e tendo o corpo como meu amigo, né? Como meu aliado, e não como um inimigo que eu preciso combater as emoções que surgem nele, porque as emoções surgem no corpo, combater o que o meu corpo está mostrando, talvez de dor, de tensão, né? Então tem um estudo muito interessante da Catherine Kerr, que ela tem uma TED sobre isso no YouTube, que chama Mindfulness Starts with the Body. Eu não sei se colocar em português vocês vão achar, Mas se mas você quiser tem. escrever o nome dela aqui Ah, embaixo, pode ser eu que vou seja escrever, eu vou legal, né? escrever. Que eu vou recomendar para quem quer saber um pouco mais dessa importância do corpo na prática
de mindfulness. Então, Catherine Kerr, mindfulness. Eu vou colocar em inglês porque eu não sei se acho em português. Tá, ótimo. Stats. Complementando um pouco o que o Matheus, enquanto ele está escrevendo aí, eu gosto muito de chamar o corpo de a minha própria casa, né? Exato. Porque às vezes a gente fica tão distanciado da gente mesmo, né? E fica tão mental que esquece que daqui para baixo é, né, a casa da gente, né? E tratar a nossa casa, o corpo, como a gente trata a nossa casa, né? Exatamente. Então, o que que ela fala, a Catherine Kerr? E depois eu recomendo, quem tem interesse em assistir essa TED é muito interessante, que o fato de você colocar sua atenção intencionalmente para o corpo, para o que está acontecendo agora, só esse fato de abrir um espaço para o sensorial, para o que está acontecendo na sensação do teu bumbum, agora a sensação de pressão, de calor, palma da mão, só o fato de fazer isso já muda um pouco a sua frequência cerebral. Então, por isso que ela fala que começa com o corpo, porque o fato de você observar seu corpo, de trazer, né, a sua atenção para o seu corpo, já muda. Então, ou seja, e se muda, ela está falando então dessa consciência que emerge, alguma coisa acontece. Uhum. Então, eu recomendo. E aí tem esse outro estudo, que é muito interessante também, que é da Laurie Numeman. Eu não sei se eu. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Peraí, que eu virei a câmera. Esse aqui, Ah, que é sim. muito interessante, que ela uma finlandesa, que ela fez esse estudo aqui, o nome dela está aqui, ó, Lauri Numema. Uhum. E aí ela pegou diversas pessoas de diferentes culturas e pediu para que as pessoas colocassem ali como é que era a emoção no corpo. Então é muito interessante ver que também, por exemplo, a emoção ela não surge, né? Não surge no vácuo, ela surge no corpo. É Uhum. no nosso corpo que ela surge. Então, aí algumas emoções, elas são inclusive parecidas. Por exemplo, o desprezo com o amor, eles são parecidos os lugares que são movimentados no corpo. Assim como, por exemplo, a raiva com a ansiedade. Então, você tem um pouco mais de ação nas mãos, né? Você sente um pouco mais de temperatura, ou de algum movimento, porque são movimentos que acontecem, né? Então, o que a gente quer, né, com o mindfulness é refinar essa percepção de conexão com o corpo para observar o que está acontecendo na nossa experiência, seja ela qual for, seja uma emoção que é conhecida como agradável na nossa cultura ou desagradável, né? E ter essa capacidade de sentir profundamente e pensar claramente, que é uma coisa que pelo nosso processo evolutivo, ela meio que ela acontece quase que antagonicamente, né? Quando a gente sente alguma coisa muito profunda, então quem experimenta uma situação de uma ansiedade muito grande, de um medo, a nossa capacidade de pensar claramente, nossa, né, de refletir, de tomar de ponderar, de tomada de decisão, ela reduz. Então a gente entra naquela lutar, fugir, ou congelar, que são as reações mais baixas. E normalmente é isso, né? E normalmente a gente acha a saída que é mais habitual. Então a gente fica muito escravo de hábitos que são mentais, emocionais e corporais. Sem E o dúvida. que a gente quer convite com mindfulness, e principalmente através do corpo? Então, dentro da formação que a gente, de instrutor de mindfulness, que a gente organiza via a iniciativa Mindfulness, Casa do Horto, e o Mindfulness Center of Excellence, a gente traz muito essas explorações corporais. E a Fê até participou, né, quando fez o básico lá. E nos retiros também que a gente organiza. Para quê? Para que a intenção disso é que a gente consiga descobrir através dos nossos corpos, do corpo em movimento e em relação, que tipo de coisa surge na nossa experiência. E Uhum. será que a gente consegue se deparar com isso que acontece de uma forma curiosa, gentil, né, e com abertura, e lembrando que o quê? A sola do nosso pé tá no chão, a gente tem o chão para amparar, então é claro que às vezes a gente tem alguma sensação um pouco maior e aquilo toma conta e a gente se identifica com aquilo, que é exatamente o que a gente quer fazer em mindfulness, é desidentificar, né? Então a gente identifica, eu estou usando essa imagem aqui que a Tamara também gosta muito,
A gente acha que a gente é emoção, a gente acha que a gente é esse pensamento, Verdade. a gente acha que a gente. Então a gente gruda naquilo, e conforme, por exemplo, ó, seja uma emoção agradável, né, que a gente considera agradável, assim, alegre, tô alegre, tô alegre, 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 tô triste, tô triste, 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 tô com raiva, sou a raiva. Mas o que que a gente quer com esse processo? É tentar identificar, existe algo que a gente denomina como alegria e que talvez se mostre no corpo, como? Talvez talvez nas mãos, talvez no rosto, talvez. Então, o Paul Ekman tem esse estudo muito profundo sobre as microexpressões faciais, né, que é genial. Então, talvez seja no rosto, tem muita coisa no rosto de emoção. Talvez surja no órgão e a gente, antes de nomear, tem alguma coisa acontecendo, mas para que a gente consiga ver o que está acontecendo, essa experiência que a gente chama de essa experiência mais crua, né, de raw sensation, que é quando ela surge, e aí tem algumas expressões culturais para isso que é interessante, que é borboleta no estômago, frio na barriga, um nó na garganta, né, que a gente tem essa sabedoria da linguagem e popular também, que nomeia essas atividades que acontecem no nosso corpo, né? Que às vezes é uma tensão muito grande nas costas, estou carregando o mundo nas costas, mas que é o corpo dando uma informação sensorial, e ele faz isso sistematicamente. E o nosso cérebro, ele tá fazendo isso, ele está captando as informações, ele tá, né, mas ao mesmo tempo está captando de som, que eu estou falando com você, você me escuta, Vai a processar. informação visual, exato, a informação visual, que eu te vejo, e aí vai fazendo uma seleção hierárquica do que entende que é melhor ou foi mais funcional até agora. Mas com o mindfulness e com o corpo, o que, que a gente quer? Checar se isso é de fato o melhor caminho, se isso é de fato está coerente mesmo. O que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente sente. E de que maneira investigar com uma forma gentil, profunda e curiosa. E não já de antemão, que é o que a mente faz, inferir. Né? Eu infiro que é assim, eu sou assim. Será que? Será? E se eu me colocar o meu corpo em movimento, e o que eu posso observar de mim? O meu corpo, o que ele está emanando? Ele está emanando um pouco mais de abertura? É um pouco mais de fechamento? É um pouco mais de de movimentação, de vontade de mover. E aí eu vou tentando coletar mais informações sobre mim mesmo, sobre como eu funciono, sobre, eu funciono assim, mas uma outra determinada situação talvez seja assado. Entende? Eu, por exemplo, sou ator e entro em cena, mas eu sou tímido também. Então eu tenho que aceitar isso, de alguma maneira. Eu sou tímido e quando eu se deparo com emoções profundas, eu tenho uma tendência a fechar um pouco mais, né? Então fica um pouco mais, né? Mas enfim, a minha experiência. O que eu tô, a proposta é como que é você na sua experiência, Exatamente. né? Gente, a gente está aqui conversando com o Matheus, quem está entrando agora, e nosso tema hoje é consciência corporal, emocional e criatividade. E ele aqui está já falando bastante interessante a forma como ele está abordando mindfulness, né? Através de toda essa consciência corporal. E é muito interessante perceber que o corpo, ele, de alguma maneira, ele fica esquecido da nossa experiência, porque a mente ela está aí, né, numa velocidade enorme e o corpo ele não vai nesse acompanhamento, né, às vezes de um pensamento que vai, né, divagando e tal. E é interessante a gente notar também, porque as pessoas às vezes falam, mindfulness é relaxamento, né, já que a gente está falando de corpo. Então eu queria que o Matheus também falasse um pouco sobre isso, porque as pessoas confundem, que acham que mindfulness é você relaxar o corpo, né? E, no entanto, ele está aqui falando para a gente que é todo um movimento de consciência, né? Desenvolvimento de uma consciência muito mais, e uma percepção muito mais ampla sobre aquilo que você vive no momento presente. Podia falar um pouquinho mais para a gente, Mar? Claro, Fê. Isso é uma confusão que acontece muito e mindfulness não é relaxamento. O relaxamento é maravilhoso. Relaxamento tem uma série de benefícios associados ao relaxamento, principalmente a ativação do sistema nervoso parasimpático, que é para romper um pouco, principalmente quem está em estresse, estresse crônico,
cheio de cortisol. É, enfim, o relaxamento ele é super indicado. Eu acho que existem diversos estudos sobre relaxamento e que é o fato de, e é muito usado em yoga principalmente, e é o fato de você, normalmente é feito deitado, por isso que talvez esteja muito confusão com prática de mindfulness, e a intenção do relaxamento é de fato encontrar um estado onde você vá relaxando todo o corpo e quebrar um pouco, principalmente, o ciclo do estresse, que estresse prolongado, estresse crônico causa doença física. Então, tem muito estudo sobre isso, né? E Tem. que envolve, enfim, uma série de questões que envolve estresse crônico com doença. Mindfulness, né? Como eu falei, a gente usa, existem diversas definições, a gente usa muito a definição do Kabat-Zinn, da doutora Tamara, que aí no caso mindfulness é a atenção que surge de colocar a atenção intencionalmente no momento presente, né? Ou seja, momento a momento. Então, existe um processo muito ativo, né, de manutenção da atenção, então, e nisso surge uma consciência, uma percepção. Então, é uma percepção refinada, né? É uma percepção que se dá momento a momento, ao colocarmos a atenção em algo. E aí, eu até falei antes da definição da doutora Tamara, que eu acho muito interessante, porque ajuda, simplifica, que é a possibilidade de estar mais presente, mais tempo presente, gentil e respondendo. E menos tempo distraído, julgando Reagindo. e reagindo, exato. Porque o que acontece? Os nossos hábitos levam a gente a isso. Então, a maior parte das vezes, né, a resposta que a gente tem são as respostas que o nosso sistema encontrou, porque foi eficaz, foi bom. Porque em algum momento, aí, enfim, aí a gente vai entrar em camadas que são psicológicas, leituras diferentes, mas em algum momento o nosso sistema se deparou com alguma dor e a função do sistema é evitar dor. E aí encontrou aquela saída, mas aí a gente fica sempre com aquilo. Então tem uma imagem que eu acho legal, por exemplo, eu vou sempre numa padaria, né? Então eu vou lá durante anos naquela padaria. Mas, de uma hora para outra, aquilo virou uma farmácia. Aí eu chego lá e falo, me dá uma dúzia de pães e um cafezinho? Não tem. E aí eu volto no dia seguinte, você me dá um pão na chapa, um queijo quente e um suco? Aí eu falo, não, mas aqui não tem. Entende? Então o que acontece? A gente vai continuar com as mesmas. Porque o sistema achou que era bom, mas talvez não funcione mais. Exato. E talvez, e principalmente, que aí para mim chama muita atenção, principalmente quando não está em coerência o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente fala. Ou seja, se o meu corpo, por algum motivo, né, ele tá ali movimentando, tá cheio de coisa, eu tô aqui assim com a Fernanda. Sim, é muito bom tudo isso, esse momento é muito relevante, né, esse momento que a gente tá crescendo. Ou seja, tem alguma coisa que não está em coerência. O que eu tô sentindo, e eu não preciso, eu não tô, o convite não é assim, vamos ser os super sinceros e jogar pedra no outro, porque eu sou super sincero, não é isso. Será que eu consigo, de fato, olhar o que está acontecendo na minha experiência, principalmente através do corpo? Porque, né, se a gente for ver inúmeros estudos, como esse que eu citei da Laura Numenman, né, das emoções no corpo, pessoas em diferentes culturas que mostraram as emoções acontecendo no corpo de forma diferente. Você vai ver esse estudo da Catherine Kerr, que mostra, né, a importância do corpo, e esse trabalho, por exemplo, que é feito por atores, dançarinos, performances de investigação corporal, que envolve uma percepção consciente, uma coerência entre a voz que surge, né, a voz, né, quando a gente fala, ela tem todo um mecanismo corporal para que a voz se projete, né? Então é um órgão né, que espreme, ela passa um ar e que vibra aqui, ou seja, ela está em coerência orgânica. Então esse nome orgânico, né? Porque ele acontece em função de ajustes. Então eu tenho o coração que está aqui bombeando, que está dialogando com o pulmão. E se está acontecendo algo aqui e minha voz está saindo totalmente diferente, porque mentalmente eu acho que isso é legal, não sei, a minha percepção é que isso é ruidoso. E isso foi um pouco da minha experiência, da minha trajetória também, Fernanda, porque eu fui aprender a meditar
no universo contemplativo, de meditação, principalmente porque eu experimentei uma depressão profunda. É, a Carolina está pedindo dicas para inserir no dia a dia. A gente vai passar alguma coisinha assim, Carolina, com certeza, para você praticar no seu dia a dia, coisas simples que vão ajudando. A gente usa muito esse método, principalmente no teatro, na dança, na investigação corporal. E dentro do protocolo da Tamar também, que é esse método de andaime, né? De um tijolo em cima do outro. Então a gente põe uma base. Imagina, eu que te agradeço a sua participação. Se tiver mais alguma dúvida, e mais alguém que queira também perguntar alguma coisa, Sim, sim. é bem-vindo, bem-vindo. Então, para a gente estruturar, né, primeiro, como a Fernanda começou, ela começou com o movimento de corpo. Talvez isso não seja mindfulness, talvez seja um movimento de corpo, mas que ajuda essa aterrissagem, convida a minha atenção a vir para o corpo e, de alguma maneira, comunica para o meu, né, essa relação corpo-mente. Tá tudo bem agora, então eu estou te chamando atenção para vir para o corpo, para perceber aqui. Então fica um pouco mais saliente e aí me ajuda, né, a fazer a manutenção da minha atenção no meu corpo e observar coisas que talvez não sejam tão fáceis, tão agradáveis, né? E que é isso que a gente quer dentro não só de uma formação para instrutor de mindfulness, como de um grupo de mindfulness, mas como é um convite para a população geral, porque tem diversos estudos e artigos que estão mostrando os benefícios da prática de mindfulness para as pessoas. Então, o que eu estava, né, te falando, né, Fê? Tiago entrou agora. E eu já conversei muito sobre isso com o Tiago. A minha experiência, ela passou pela essa via contemplativa. E eu não sei, eu não posso inferir ou afirmar que isso é uma regra, mas eu encontrei muito disso dentro desse universo, que é tem algumas facetas assim, né, que é o guerreiro espiritual, ou então que é o outro espiritual, né, que eu sou paz, eu só sinto paz. Não, eu não sinto raiva, eu não sinto medo. Tudo vem para o bem. Tudo bem que a gente acredite que tudo vem para o bem, mas ainda assim, o que está acontecendo de fato na minha experiência, momento a momento? Então, por exemplo, por que eu levantei essa hipótese, e principalmente também inspirado com a minha trajetória com teatro, com a educação somática, né? De que o corpo me ajudava muito. Porque quando eu começo a movimentar, quando eu, por exemplo, faço a minha prática sentada, né, formal, e a prática formal é maravilhosa, eu acho importante deixar isso claro, é maravilhosa, ela é fundamental. Mas, por exemplo, para mim, na minha experiência, foi muito fácil mascarar certas coisas só com a prática formal. Porque minha mente meio que entendeu, eu achei o caminho, e aí eu não preciso me deparar com emoções que acontecem no corpo, principalmente nesse nível mais, né, orgânico, que eu falei antes, é o frio na barriga, é o nó no estômago, é uma sudorese, é tensão facial, sabe? Nossa, mas o que é? E aí, como que eu investigo um pouquinho mais com gentileza, investigar um pouco mais com gentileza, investigar um pouquinho mais com gentileza. E com a E ideia de isso autocuidado também, né, Tiago, também, Matheus? Matheus. Né? Sim, Porque o sim, Tiago entrou aí também. exatamente, Mas exato. mas é isso, né? Porque essa experiência desse convite para o corpo é como uma grande investigação, né? Da experiência que a gente vive no corpo, que a gente como esquece tanto essa relação com o corpo, porque a vida está tão mental e os afazeres, né? A gente tá no modo fazer, 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 e esse modo ser que engloba o corpo, e normalmente a gente, né? Agora eu vou respirar, vou para a natureza, eu vou só ser feliz no final de semana e eu vou conseguir parar e fazer um esporte, né? Então, assim, na verdade, também a relação com o corpo, que é a nossa própria casa, essa volta para casa, né, Matheus? Porque a gente perde a conexão totalmente nesse mundo que a gente vive, e cada vez mais, né? E a gente adoece com isso, né, Matheus? Vai adoecendo e não consegue sair de um círculo vicioso, às vezes, que é do pensamento, né? Da palavra, da ação,
e que vai para os hábitos e que faz com que a gente esqueça o corpo e ele adoeça de forma que a gente nem se dê conta, né? E graves, né? Doenças, às vezes, bastante graves, que surgem dessa não percepção do corpo. Exato, exato. O que você está falando é muito rico, na verdade, né? Porque, e tem uma coisa que eu acho que é uma informação boa, porque a mente tem essa natureza, então não é pessoal. A mente ela vai lá para frente, ela vai voltar para trás, ela vai imaginar, ela vai querer encontrar soluções, ela vai querer planejar, ela vai querer comparar e ela vai voltar para os hábitos. Isso tudo bem, é maravilhoso, não é ruim, né? Imagina se eu tô a cada dia eu preciso aprender a falar de novo, ou aprender a andar, ou a cada vez que eu vou sair de carro eu preciso aprender a dirigir o carro, ou sei lá, hábitos que a gente aprende no dia a dia, né? Não dá para ser a cada dia assim, mas ao mesmo tempo também não dá para ser só escravo disso, né? Assim, principalmente, que aí que me chama muita atenção, quando as coisas, elas, né, vou voltar a esse tópico, quando elas se apresentam incoerentes. Então, na minha experiência, eu estava lá praticando meditações diárias, longas, jejuns, retiros, uma série de práticas formais que são maravilhosas, volto a repetir, elas são maravilhosas, e eu recomendo para quem quer experimentar mais profundamente. Mas o que eu percebi na minha experiência, principalmente quando eu fui para esse universo, aprofundar muito do teatro, do clown, da educação somática, da exploração corporal, né? Vou até mostrar aqui deixa eu até virar a câmera aqui também para mostrar de novo esse livro, que é a formação de, peraí, deixa eu inverter aqui, e aqui, agora foi. Esse livro aqui é o Sentir, Perceber e Agir, da Bonnie Brand Cohen, que é essa formação de, então, sentir, perceber e agir, que é essa formação de educação somática, né, que eu fui fazer e cada módulo ele é relativo a um órgão ou um sistema do corpo. Então, tem um módulo só para o sistema ósseo, um módulo só para os órgãos, um módulo só para o sistema nervoso, um módulo só para os líquidos. Enfim, cada módulo tem um estudo profundo de cada sistema do nosso corpo e um estudo, vamos dizer assim, anatômico, fisiológico e também dessa qualidade do embodiment, né, que é o quê? Colocar o corpo em movimento, como a gente fez lá na formação, né? Eu coloco o meu corpo em movimento e vou sentir um pouco, como é que são meus órgãos? Então, para a Carolina que pediu uma dica lá, vou já aproveitar isso aí. Carolina, você pode, assim, talvez fazer um pouco de massagem no pé, de vez em quando, né? E sentir como está seu pé, ou coloca uma música aí e se movimenta um pouco e vê a sensação do pé. Aí eu estou falando dos órgãos, você pode, ou sentada ou em movimento, se chacoalhar um pouquinho, ou sonorizar, como fazer um brrr, e chacoalhar um pouquinho, ou fazer movimentar assim, e ver a resposta, ou colocar a mão, ou então fazer só pequenas pausas, né? Como a gente está aqui, estou conversando com a Fernanda, faço uma pequena pausa, que bom que você já faz todo dia. Então, continua fazendo, que é maravilhoso. Sabe? Chacoalhar o corpo, em alguns momentos para um pouco, chacoalha, movimenta e pare. E aí vê como é que está sentindo. Coloca a mão, às vezes a mão ajuda muito, a mão, né, nessa região do abdômen, do umbigo, do coração. Observa como está, vê se é possível. Às vezes é uma respiração mais profunda, né? Como eu falei, mindfulness não é você ficar mexendo intencionalmente, mas às vezes você mexe para aquela estrutura movimentar e te dar um pouco mais de informação. Aí você abre um espaço, já que aquilo ficou um pouco mais saliente. Então, por exemplo, esfrego a mão, esfreguei. Isso eu posso até trazer minha atenção intencionalmente para isso, mas depois eu paro, essa região vai ficar um pouquinho mais saliente, eu coloco a minha atenção ali e observo. Observo um pouco mais. Porque aquilo esse movimento, esse pequeno movimento, eu dei esse exemplo da mão, né? Mas pode ser uma massagem no pé, pode ser chacoalhar um pouquinho, pode ser pôr a mão no tronco, nos órgãos, aqui em cima, né, no abdômen, e ajudar as sensações que estão surgindo, ajudar a atenção a ficar nessas sensações que estão surgindo, né? Então isso ajuda, porque você cria o quê? É como se fosse uma segurança psicológica de que está tudo bem, né? De que você está ali, você tem um suporte da mão, você tem o pé no chão, e aí aos pouquinhos você vai investigando um pouco mais.
ela colocou sentir mesmo, né? Estar observando. Exato, exato. O convite é esse, tá? Mas, como eu falei um pouco antes, por que que não é fácil isso? É simples, mas não é fácil. Porque por algum motivo, né, como eu usei meu exemplo ali no universo contemplativo, eu fui lá querendo, porque eu estava deprimido, uma sensação que para mim era muito difícil de manejar, e aí eu comecei a achar um comportamento externo que é esse, não sinto raiva, tá tudo bem, não tem, sabe, deu errado, é isso, o universo é perfeito, deu certo, o universo é perfeito. Então comecei a falar, gente, tá um pouco chapado demais, principalmente quando ia fazer atuar, fazer alguma coisa, gente, sabe assim, é tudo esse picolé de chuchu, tipo, não tem gosto, não tem sal, não tem pimenta, não tem nuance. E não é que a gente precisa ficar nessa montanha russa, não é isso. Mas dentro da arte, talvez isso seja interessante, né? Porque a gente quer estar com uma experiência mais bruta, mais crua, né? Do autêntico. Mas o que eu quero dizer com isso é que me chamou muita atenção porque estava incoerente. E o que a gente quer, né, Carolina? A gente quer estar com a sensação e sentir o que a gente está sentindo, porque é o que a gente é, né? Momento a momento. Só que por ser difícil e o nosso sistema quer proteger, o que ele faz? Ou ele esconde, ou ele foge, ou ele acha um outro comportamento. Então, para ajudar, a gente vai tentando, né, dar essa segurança de que, talvez a massagem no pé vai ajudar, a atenção ir lá para o pé, e isso talvez te ajude a olhar um pouquinho mais de uma emoção um pouco mais difícil que está acontecendo no seu, né, na sua experiência. E essa Então, o coisa, convite né, é esse. leva, Oi? o que você estava comentando, é uma relação bem autêntica, né? Com a Isso, vida. Estar à flor da pele no bom. Aí, Daniela, tudo bem? É isso aí. Estar à flor da pele no bom sentido, né? Percebendo a experiência da maneira que ela se dá e respeitando essa experiência, né? exato. Eu acho Muitas que é. vezes quer botar por debaixo do pano a experiência do Exato, exato. e Eu aí acho que assim, assim, dá permissão para sentir o que a gente sente. Dá permissão para ser o que a gente é. E isso é muito clichê, existe essa coisa, seja você mesmo. Aí tem essa coisa toda de positividade tóxica, né? Que assim, temos que estar sempre feliz. Enfim, os hábitos da pessoa saudável. E ponto para mim, o convite não é esse, tá? O convite é estar habitando o seu corpo, como ele é, do jeito que você é, e estar com a sua experiência, como ela se apresenta. Se você está sentindo tristeza, é tristeza. É tristeza, eu estou me sentindo triste. Eu estou sentindo tristeza. Se eu estou frustrado, eu estou frustrado. Sabe? Se eu estou com raiva, eu estou com raiva. Só que aí que tá, a gente vem esse treinamento porque eu não sou a raiva. Então, o que eu quero fazer? Então, conseguir essa câmera, né, descolar da raiva, observar, olha, estou sentindo raiva, olha a raiva quando ela se apresenta, ela é assim. Aí eu posso olhar daqui, eu posso tentar olhar daqui, eu posso tentar olhar daqui, do outro lado. Olha, a raiva ela movimenta aqui, essa região do corpo. Olha, minha mão faz isso, o meu estômago. Olha, talvez eu não consiga conversar agora. E de repente eu vou lá e pá, falei, tá bom, tudo bem. Aí vou de novo, vou tentando de novo. Aí entra a gentileza. Então são essas qualidades de mindfulness. sem dúvida. Conseguir tá com a experiência, momento a momento, né? E com gentileza, sem julgamento. Porque quando eu coloco julgamento, aí fica uma camada a mais. Porque além de eu estar ali sentindo essa coisa que não é fácil, né? Que eu não sei manejar direito, eu ainda coloco, tá vendo? Você sentiu isso de novo, você não presta. É isso. Entra a Espera aí que alguém comenta. autocrítica, né? Começa uma relação de Exato. autocrítica e exigência consigo mesmo, né? Que não leva a lugar nenhum também, né? Exato, exato. E aí fica uma Ele está camada a colocando, mais de peso. a Carolina está E, colocando aqui, observar as prisões mentais e libertar. então, mas é isso que eu falei, né, cara? De alguma maneira, sei lá, essa imagem talvez de prisão mental, a notícia boa é de que a nossa mente ela tem a tendência a funcionar assim, para o bem e o não bem. O bem é que é isso, a gente não precisa todo dia aprender a falar. A gente não precisa todo dia aprender a comer. A gente não precisa todo dia aprender a andar. Então eu não preciso, né? Eu estou aqui falando com a Fernanda, eu falo, eu emito sons que são palavras, que são letras, que estão combinadas, né?
e que ela entende, você também entende aí do outro lado. Então isso é maravilhoso, isso é incrível. Isso é Mas por algum motivo, quando eu sinto alguma emoção profunda, a tendência é identificar, né? Ou, sei lá, ou lutar, ou congelar, ou fugir. E o que a gente quer? Ao invés de ficar nisso, gastando energia com isso, ainda pondo um julgamento em cima, feio, burro, idiota, a gente quer ter essa possibilidade. Olha, estou sentindo isso. Eu sinto isso. E isso, o que acontece no meu corpo, como eu sinto isso? Talvez seja tensão, talvez seja frio, talvez seja calor, talvez seja expansão, talvez a mão feche, talvez a mão abre, talvez eu colapse. Eu não sei, eu quero observar. com E certeza. sim, É e uma sim, e coisa. se não for. Desculpa. Não, é só para finalizar. E sim, e se não for fácil, e não é fácil, porque se o meu sistema está fazendo isso, é por algum motivo, é para proteger alguma emoção profunda, alguma dor profunda. Eu posso pedir ajuda. Mas aí que está a percepção consciente. Eu posso pedir ajuda de quem? Talvez de um amigo, talvez de um terapeuta, talvez de um médico. Eu vou pedir ajuda, me ajude, que eu não estou sabendo manejar o que eu estou sentindo, esse medo, essa tristeza, essa depressão, essa angústia, essa frustração, essa alegria, que eu fico muito alegre, fico eufórico e preciso. Não sei, o que for na sua experiência, mas aí é a sua experiência, como ela se apresenta para você, né? E aí eu tenho o corpo como aliado, que me indica, é aqui, é ali, abriu, fechou, expandiu, contraiu, quer ocupar o espaço todo, não quer ocupar espaço nenhum, né? Quer empurrar, quer puxar, enfim. E eu vou estar com a minha experiência, momento a momento, como ela está se apresentando, com gentileza. Sem dúvida. Vi E, isso no desenho dos meus filhos. Estavam vendo ontem que é melhor acolher nosso lado ruim e aprender a lidar com ele. Exatamente. Maravilhoso. E aí tá, que a gente chama dessas emoções ruins, não são ruins, é que culturalmente a gente tem que estar sempre alegre, sempre feliz, mas são emoções, né? Então, tem alguns desenhos que são ótimos para isso. E aí, aonde que entra para mim também a questão da criatividade, né? Que a gente falou do corpo, das emoções, E emoções do eu ia corpo. até falar isso com você. Ó, nós temos aqui ainda 7 minutinhos, tá? Porque E você pode falar bastante também, né, Fê? Você é artista, enfim. A criatividade dentro do meu entendimento desse processo, né, quando eu fui ver ali, eu te falei, eu fui a uma depressão que me levou à meditação e que aí ficou incoerente, né, porque aí eu virei, ai, paz. E aí eu vou investigando o corpo e vou entendendo que, peraí, eu posso estar um pouco mais incoerente, estou sentindo isso, estou sentindo, legitimar. O que eu sinto é o que eu sinto, é isso, desculpa, sei lá, sinto muito, mas é isso. E aí, aonde que entra a criatividade? A partir do momento que eu aceito a minha experiência, né? Aceito o que acontece no meu corpo, isso já é a abertura para a criatividade, porque aí é o meu jeito único de estar no mundo. É o verdadeiro, ele é coerente. E por ser verdadeiro e coerente, ele interessa. Porque me interessa também. Nossa, a minha experiência me interessa, eu estou sentindo. E quando eu compartilho isso e vira uma humanidade compartilhada, isso é autêntico. Você fala, nossa, olha o jeito que essa pessoa está dançando, olha o jeito que essa pessoa está contando essa história, olha o jeito que essa pessoa está. Porque é o jeito dela único de ser, com o corpo dela, com o jeito dela de lidar com as emoções dela, com o que acontece na experiência dela, e de abrir essa porta, né, de vulnerabilidade, porque é isso, né? Eu me deparo com o que eu sinto, eu investigo profundamente, né, com essa percepção consciente, e eu abro uma porta para compartilhar isso, porque a arte ela vem compartilhar, né? Isso é criativo, é potente, é bonito, que é o meu jeito, talvez, de desenhar, de pintar, ou de expressar aquilo que eu estou sentindo, ou de cozinhar, não sei, cada pessoa vai ter a sua experiência, né, criativa, e quando está coerente, você fala, nossa, é bonito, é poético, mesmo que seja triste, você fala, porque é bonito ver alguém, sabe, que tenha coragem de expressar sua tristeza. Então eu estou falando isso dentro de um trabalho de clown, que a gente trabalha muito com isso. É bonito ver alguém em cena, compartilhando quantas cenas você vê do Charlie Chaplin, né, de tristeza, e aí você fala, aquilo é bonito, aquilo te toca, aquilo, nossa, né, te arrebata, e você fala, gente, isso é lindo, é bonito. Completamente. E tem músicas também, né? Músicas que são tristes, que são felizes, enfim, mas que de alguma maneira você fala, tem um lugar que
E aí, para mim, entra esse diálogo com a criatividade, Que é o que não é um também. processo só mental. É isso que eu queria trazer para hoje, né? De que maneira a gente, conectado com o nosso corpo, com as nossas emoções, como elas surgem, abre esse espaço de criatividade que ele não é mental. Ele não é, agora vou elaborar uma coisa, assim, um plano. E tanto que nos jogos teatrais, principalmente de clown, quando eu elaboro na mente assim, vou entrar, vou dar 3 passos, vou levantar o braço e vou falar, não tem a mínima graça. Sabe assim? Não é engraçado. Aí você fala assim, ai, que coisa chata, a pessoa muito mental, ela sabe assim. Verdade. Ela está falando da Dani aqui, né? Mostrar as emoções possibilita também a empatia. Com certeza. Exato, exato. A gente são os neurônios espelhos, a gente vê e quando a gente vê alguém expressando uma coisa verdadeira, autêntica, aquilo toca a gente. Então, tem um estudo também muito interessante sobre o poder do inquiry em mindfulness, porque mindfulness, né, a gente fala, essa emoção, a consciência que surge, tá, que eu já, né, falei algumas vezes. Mas existe uma coisa que é muito forte, que é quando a gente compartilha o que a gente sentiu. E aquilo tem um poder grande, porque isso tem a ver com a humanidade compartilhada, tem a ver com os neurônios espelho, né? Que quando uma pessoa fala da experiência dela, né? Ah, eu me deparei com um pouco de dor e observei minha mente fazendo aquilo. Aquilo, aquilo ele cria um processo que também é muito rico para quem tá no grupo, né? É um Fala, processo de nossa, abertura, né? Na verdade. exato, E a exato. abertura e se expor, né? Essa exposição, se tornar vulnerável, né? Diante da sua própria experiência. No caso, você falou da tristeza, e tem tantos outros sentimentos e emoções, né? Mas, assim, é lindo poder perceber quando você tem esse diálogo interno e pode expressar isso sinceramente para o mundo, né? Sem ter que criar capas, né? E essa percepção, tentar entender, né? Antes de mais nada, né? As camadas que estão envolvendo isso, até você chegar lá no miolo da cebola, né? Ah, é essa joinha que estava lá dentro, né? Que às vezes leva um tempo para a gente, né? Chegar lá. Eu diria que é a vida toda. A gente tem a vida toda. Porque é muito legal isso que você Sim. está falando, Fê, desse miolo da cebola, porque e aí eu falei, né, da coisa do andaime antes, e a gente vai tentando. Ó, gente, o convite assim, né? Primeiro eu faço um convite, tá tudo bem ficar no corpo, talvez através de um movimento, talvez através de uma massagem, né? Talvez através de um toque. Talvez através de um chacoalhar. Então eu vou falando pro meu corpo assim e negociar. Tá tudo bem ficar no corpo. E aí quando surge uma emoção forte, eu vou tentando, ó, observar um pouco mais. Ah, não consegui, tudo bem. Eu vou tentando um pouco mais. E aí eu vou adentrando e vou me conhecendo um pouco mais. E aí o convite, no caso, o convite inicial que eu estou fazendo é: será que é possível a gente habitar o nosso corpo de uma forma mais gentil, fazer esse convite diário, pequenas pausas, e talvez alguma rotação de ombro, talvez um movimento de pescoço, como a Fê sugeriu no começo, talvez um espreguiçar, algumas coisas, talvez eu perceber que eu estou com sede de tomar um pouco de água, até estou com sede, percebi agora, falando com você, que eu estou com a boca seca, vou tomar um gole de água. Ô, Matheus, nós temos aqui, eu não sei se a live ela acaba sozinha, mas temos 1 hora quase já aqui. Falta um minuto. Então, não sei se você quer fazer um fechamento ou se de repente as pessoas querem falar É, alguma coisa. eu acho que é isso, o convite, né? Essa intenção de falar hoje sobre consciência corporal, emocional e criatividade, o convite, e como a Fê trouxe essa imagem da cebola que eu acho interessante, que a gente vai camada a camada, né, do coração da bananeira. Será que é possível a gente ficar com um pouquinho mais, habitar o nosso corpo de forma mais gentil? E talvez a gente vai precisar de uma ajuda, talvez é isso, talvez um movimento, talvez trazer um pouquinho de autocuidado, uma... Ah, que bom, Carolina. Esse livro é muito bom. E isso vai ajudar a quando a gente tiver uma emoção forte, difícil, a gente observar um pouquinho mais e talvez olhar ali, em que lugar do corpo acontece, enfim, para a gente adentrar. E aí também isso abre um espaço de viver autêntico, de viver como a gente é, sentir o que a gente sente.
Eu recebi a notificação agora, falta 10 segundos. Então eu quero agradecer, Fê, Também. você imensamente. Agradecer todo mundo que esteve aí, quem mandou pergunta. Muito obrigada, E gente. E a gente fica aqui até amanhã, né? Que tem